Olá meninos e meninas, pessoal em geral, hoje estou aqui para vos ajudar a resolver e a tirar dúvidas no exame ou prova final de Matemática do nono ano de 2016, primeira fase. Espero servir de alguma ajuda e toca a estudar muito. Bom trabalho! Então, na pergunta 1, é referida a uma função de proporcionalidade inversa. Nós sabemos que a função de proporcionalidade inversa tem um gráfico que é uma hipérbole, pode estar nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, ou pode estar nos quadrantes pares, segundo e quarto. No nosso caso, a hipérbole traz um ramo de hipérbole, o gráfico, no quadrante 1. E é-nos dado um ponto P, pertencente a esta função, cujas coordenadas são 5, 21. Ora, em qualquer função de proporcionalidade inversa, a expressão algébrica ou analítica é do tipo y igual a k sobre x, onde o k se obtém constante fazendo x vezes y. Logo, sendo P o ponto de coordenadas 5, 21, k, a constante, é igual a 5 vezes 21, x vezes y, que são 105. Analisemos as opções que nos são dadas nas linhas A, B, C e D para um possível ponto Q da mesma função. 17 não. Ora, 17 vezes 9 não são 105. São 153, não é? Portanto, a opção A não serve. Na opção B, o ponto tem coordenadas 19, 7. Ora, 19 vezes 7, x vezes y, são 133. Portanto, também não são 105. Também não serve. Na opção C, as coordenadas são 33, 5. Ora, 33 vezes 5 são 165. Também não são 105. Também não serve. E na opção D, as coordenadas são 35, 3. Portanto, 35 vezes 3, que dá os 105, que é o que nós queremos. Portanto, a resposta certa é a opção D. D. Quer dizer que o ponto Q terá as coordenadas 35, 3. Ora, vamos então resolver a questão número 2. Na questão número 2 é pedido que se escreva 45% de 1.700 milhões em notação científica. Vamos começar por calcular então os 45% de 1.700 milhões, não esquecendo que estamos a falar de milhões, não é? Ora, 45% são 45 sobre 100 vezes 1.700, não é? 45 sobre 100, 0,45 vezes 1.700. Calculando, dá 765. Claro, milhões, não é? Porque estamos a falar de milhões. Vamos escrever este número como deve ser, 765 milhões, 6 zeros. E vamos então escrevê-lo em notação científica. Para apresentar um número escrito em notação científica, temos que ter dois fatores. Um primeiro fator, que tem que ser um algarismo ou um número entre 1 e 10, não contando com 10. E o segundo fator tem que ser uma potência de base 10, com um determinado expoente que vamos determinar, não é? Ora bem, como é que nós vamos então fazer? Vamos colocar a vírgula no 7, 7,65, para que fique entre 1 e 10, 7,65, entre 1 e 10, não contando com 10. E vamos então ver qual expoente a colocar ali. Se a vírgula foi colocada no 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o expoente será 8. A resposta à questão será então 7,65 vezes 10 elevado a 8.
Pergunta 3 apresenta-nos uma imagem em que temos então as duas semi-retas com origem em O, não é? E duas retas paralelas, RS. Pontos A, C, B e D. Por observação desta imagem, percebemos imediatamente que há aqui dois triângulos, um triângulo mais pequeno OAB e um triângulo maior OCD, correto? Toda a questão assenta no facto de estes dois triângulos serem semelhantes. O triângulo OAB e o triângulo OCD. Porquê que eles são semelhantes? Vamos fazer aqui uma breve revisão dos critérios de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando têm os três lados LL proporcionais, ou LAL, dois lados proporcionais e o ângulo por eles formado igual, ou AA, dois ângulos iguais. Há um dos ângulos que é óbvio, que é este ângulo, porque é um ângulo comum aos dois triângulos, não é? É um ângulo que ao mesmo tempo pertence ao triângulo pequeno e ao triângulo grande, portanto é igual nos dois. Podemos depois debruçar-nos sobre a análise destes dois ângulos, que são ângulos correspondentes, uma vez que as retas RS são paralelas. O mesmo raciocínio podemos fazer deste lado, não é? Também são dois ângulos correspondentes. Logo, vamos afirmar que estes dois triângulos são semelhantes. E vamos justificar porquê. São semelhantes, pois têm dois ângulos iguais. Que são, então, um ângulo comum, que é o ângulo AOB, a amplitude do ângulo AOB no triângulo pequeno é igual à amplitude do ângulo COB. Porquê? Porque o ângulo é comum, já vimos, não é? E vamos, por exemplo, falar destes dois ângulos, não é? O ângulo, por exemplo, OAB, cuja amplitude é igual a OCD. Porquê? Porque são ângulos correspondentes, pois são ângulos correspondentes. São correspondentes pelas retas RS serem paralelas. Correspondentes. Ok. Provada a semelhança dos dois triângulos, vamos então concluir ou calcular, não é? O que nos é pedido, que é a distância de B a D. Ora, sabemos na questão que OA mede 8, aqui é 4,5 e que OB é 9,6, correto? Ora, fazendo a proporcionalidade entre os lados dos triângulos, OC no triângulo grande é proporcional ao lado OA no triângulo pequeno. Da mesma forma como OB no triângulo grande é proporcional a OB, não é? No triângulo pequeno. Ora, vamos resolver esta proporção, substituindo os valores que sabemos. Portanto, OC 8 com 4,5 são 12,5. OA 8. OB não sabemos. Podemos pôr X se quiserem, não deixar OB. OB 9,6. Resolvendo esta proporção, não é? Vamos obter então que X é igual a 12,5 vezes 9,6 sobre 8. Equivalente, X igual a 15, feitos os cálculos, 15 centímetros. Este X, não se esqueçam, refere-se ao comprimento OB, todo, mas o que é pedido é apenas BD. Logo, para terminar, BD será então os 15, que são a totalidade, OD, não é? Menos os 9,6 de OB. O que dá um resultado final de 5,4 centímetros. E esta é que é a resposta. Na pergunta 4.1 é pedida então uma reta que seja perpendicular ao plano que contém a base ABCD. Ora, a base ABCD é um quadrado, não é? ABCD. Ok? Portanto, terá que ser uma reta que forme um ângulo reto com este plano que contém a base, não é? Aqui de baixo. Portanto, será ou a reta FA, ou a reta ED, ou GB ou HC. E a resposta seria uma destas opções, não é?
FA, que podem também dizer AF, é a mesma coisa, ou EB, ou GB, ou HC. Tinham aqui 4 hipóteses de resposta. Ora, na pergunta 4.2, não é? 4.2, é-nos dito na questão, não é? Nas informações da questão, que a diferença entre o volume do prisma e o volume do cilindro é 3.000 cm3. Nós sabemos que a aresta no plano da base, a aresta aqui mede 20, não é? Que diz na pergunta. E então a diferença entre o volume do prisma e do cilindro é 3.000. A diferença. Ora bem, teremos que fazer ou escrever uma equação que traduz esta informação. Vamos começar por calcular o volume do prisma. Ou escrever uma expressão do volume do prisma. Como nós sabemos, o volume do prisma é a área da base. É dado pela área da base vezes a altura. Ora, se a base é um quadrado, é 20 vezes 20. Aqui, a área da base, 20 vezes 20. 400 centímetros quadrados, portanto, lado vezes lado, não é? Portanto, a altura não sabemos, porque ninguém nos dá esta informação. Aqui a altura do prisma não é dada, portanto, deixamos H, fica 400H. E esta é a expressão do volume do prisma. Vamos passar então a calcular a expressão do volume do cilindro. O volume do cilindro também é dado por área da base vezes a altura, só que, como é óbvio, não é? A base é um círculo. Ora, se a base é um círculo, a área da base é calculada fazendo π vezes raio ao quadrado. π vezes o raio. Ora, o raio é metade de 20, não é? O raio é 10. Se o raio é 10, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, fica 100π. Isto, centímetros quadrados, não é? Que é a área da base do cilindro. Fazendo então o volume do cilindro, vamos buscar a área da base, 100π, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro é a mesma do prisma, não sabemos quem é este H. Fica assim, não é? Se quisermos simplificar a expressão, podemos escolher 100πH, tirando vezes, e cá temos a expressão do volume do cilindro. Vamos agora escolher a expressão da diferença entre o volume do prisma e do cilindro. Portanto, o volume do prisma menos o volume do cilindro, que é disso que fala a pergunta. E essa expressão será então 400H menos 100πH. É a partir desta expressão que vamos então formar a nossa equação para determinar o valor que não sabemos, que é H, a altura do prisma e simultaneamente a altura do cilindro. Ora, na pergunta dizem-nos que este valor, não é? É 3.000. O que quer dizer que isto é igual a 3.000. Temos aqui uma equação, não é? Para resolver. Vamos resolver a equação e vamos determinar o H. Então, 400H menos 100πH igual a 3.000. Equivalente. Vamos então determinar a nossa incógnita, que é o H. Temos que pôr o H em evidência. Não há outra hipótese, não é possível fazer este cálculo. Não é? Portanto, H, entre parênteses, 400 menos 100π, não é? Colocando em evidência, se verificarem H vezes 400, 400H, e H vezes menos 100π, menos 100πH, igual a 3.000. Equivalente. O nosso objetivo é isolar a letra H, não é? Portanto, H igual. Não se esqueçam que aqui temos uma multiplicação, portanto, tudo isto que não é possível fazer, a não ser na máquina, portanto, não vamos fazer isso, vamos trabalhar com valores exatos, passa a dividir. Portanto, 3.000 sobre 400 menos 100π. Este valor, em termos de valor exato, pode ficar assim, porque, segundo o que é pedido na questão, o cálculo final ou resultado é para arredondar às unidades. Portanto, é uma questão de introduzir isto na máquina. Atenção, introdução na máquina, 3.000, a dividir, abrir parênteses, porque é a dividir por isto tudo. 400 menos 100, tecla π, fechou parênteses, igual, ok? Introdução na máquina, atenção, desta forma. Se for então à máquina, vão obter o valor
34,94, etc. E então, vamos fazer então o arredondamento pedido, que é às unidades, certo? Portanto, equivalente, H aproximadamente igual a 35 centímetros, porque o 9 aumenta ao 4 para 5, não é? Pronto, e a resposta é essa. A pergunta era essa, a resposta é 35 centímetros. A pergunta 5. Na imagem temos então dois triângulos, um triângulo maior, claro, mas dentro dele dois triângulos, retângulos. E é sobre os retângulos que nos devemos debruçar, uma vez que a trigonometria, que é o que vamos aplicar, já vamos ver porquê, funciona apenas em triângulos retângulos. No triângulo retângulo da esquerda, este, temos um ângulo agudo, 60 graus, e aqui o cateto, 25,6 metros. Não é? Este cateto. No triângulo retângulo da direita, temos aqui um ângulo agudo de 45 graus, não é? E não temos mais informação nenhuma sobre nenhuma medida, nem de lado, nem de ângulo. Antes de começar o exercício, podemos já observar que, se este ângulo aqui é 90 graus, se este é 45, este triângulo aqui, na direita, é um triângulo isósceles, porque 90 com 45, não é? Faltam aqui 45 para dar os 180. E, portanto, temos aqui um triângulo que tem dois ângulos iguais, quer dizer que este lado é igual a este. Portanto, é um triângulo isósceles, correto? Ora, o objetivo é saber a distância que vai de M a R. Esta toda. Portanto, precisamos saber este bocadinho aqui, de C a R. Ok? Nosso objetivo é descobrir C a R. Debrucemos-nos, então, sobre o triângulo da esquerda, uma vez que no triângulo da direita não temos nenhuma medida de lado para efetuar, quer seja um cálculo de trigonométrico, não é? Quer seja o teorema de Pitágoras, que aqui não dá para aplicar nem de um lado nem do outro, uma vez que só temos aqui uma medida. Vamos então para o triângulo da esquerda. No triângulo da esquerda só temos informação sobre um ângulo agudo, não é? E um cateto. Portanto, o teorema de Pitágoras está fora de questão, tem que ser pela trigonometria. O que é que a gente sabe de trigonometria? Trigonometria, sabemos que o cosseno de um ângulo agudo é igual, vamos começar pelo seno, que o seno de um ângulo agudo qualquer é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, H, que o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e que a tangente de um ângulo agudo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Correto? Este ângulo agudo aqui tem aqui o cateto 25,6 como sendo adjacente a ele. Claro, o cateto oposto seria este em frente, não é? Portanto, temos que usar uma razão trigonométrica que se adequa aos dados da figura. Se este é o cateto adjacente, não é? E se eu quero determinar esta medida, aqui, porque eu não preciso desta hipotenusa para nada, eu preciso desta medida aqui, porque me dá jeito, que está no triângulo da direita, que é onde eu quero chegar, ao triângulo da direita. Portanto, eu estou a falar de cateto adjacente e de cateto oposto. Cateto oposto. Cateto adjacente tem que ser cateto oposto e adjacente a tangente. Aplicando então essa razão trigonométrica, tangente de 60 graus será igual, cateto oposto, não sei, vamos pôr x, sobre cateto adjacente 25,6. Correto? Pronto. Vamos então terminar este x, que é o tal cateto oposto. Equivalente, x será igual a, passando 25,6 para o outro lado a multiplicar, 25,6 vezes a tangente de 60 graus. Não vamos ver este valor, porque não pretendemos arredondar, deixamos-lo ficar em valor exato. Este comprimento assim em valor exato, que podemos ir à máquina e arredondar, mas não é o objetivo, será então este cateto oposto aqui ao lado, ok? Queremos agora determinar esta medida. Concentremos então no triângulo retângulo da direita e neste, ou naquele, tanto faz, mas vamos, por exemplo, concentrar-nos neste ângulo agudo inicial, de 45 graus. Podemos aqui aplicar uma razão trigonométrica, de facto, pensar que queremos chegar a CR, que é o cateto adjacente, e sabemos o cateto oposto, que acabamos de determinar, que é os 25,6 vezes tangente de 60, não é? Portanto, oposto adjacente, teríamos que usar a tangente novamente, que seria a tangente de 45 graus, aqui, igual ao oposto,
aqui são os 25,6 vezes a tangente de 60 graus, não é? Sobre o cateto adjacente, que é o CR que estamos à procura. Poderia depois passar o CR para a esquerda, a multiplicar, ficava CR vezes tangente de 45 graus, igual aos 25,6 vezes tangente de 60 graus, e depois CR ficaria então igual, passava a tangente de 45 a dividir, a 25,6 vezes a tangente de 60 graus, a dividir pela tangente de 45 graus. Introduzia na máquina e terminava o CR. Este trabalho é perfeitamente necessário, porque, uma vez que o triângulo da direita, retângulo, é isósceles, tem este lado igual a este, estes dois catetos são iguais. Ora, este cateto X aqui já foi determinado, é 25,6 vezes tangente de 60, portanto é igual a este. Pronto. Quer dizer que esta medida aqui é 25,6 vezes tangente de 60. Portanto, muito simplesmente conseguimos determinar MR rapidamente, porque MR será, por este processo mais rápido, será 25,6 mais os 25,6 vezes tangente de 60. Pronto, é só introduzir o valor na máquina e fazer o arredondamento seguido. Portanto, se introduzissem este valor todo na máquina, obtinham 69,94, o que arredonda para isto às unidades, não é? Que segundo pede, exatamente, para 70 metros. Quer dizer que a medida MR são resposta aos 70 metros. Questão número 6. Pede-nos então para ver qual é o menor valor N, o menor valor natural N, o menor possível, que conseguimos arranjar, não é? De tal maneira que o intervalo que vai de 1 fechado até a raiz de N contenha dentro dele, não é? 28 números naturais. 28 números naturais. Lá dentro. Vejamos a representação geométrica daquele intervalo. Ora, 1 fechado, a raiz de N, que não sabemos quem é, vamos terminar, aberto. E aqui dentro tem que estar 28 números naturais. Um deles é 1, claro, está fechado. Depois terá o 2, o 3, etc., até 28. Isto porque queremos o N o menor possível. Podia ser maior e, de facto, tinha aqui os números naturais, os 28 ou até mais. Mas queremos o menor possível. Portanto, para ser o menor possível, os 28 números naturais que lá terão que estar dentro são 1, 2, 3, 4, etc. até 28. Ora bem, o que é que nós verificamos? Raiz de N aberto. Portanto, este valor não é incluído. Porque o que nos ocorre logo é a raiz de 28 ao quadrado. Porquê? 28 ao quadrado não há raiz e dá 28. Não é? Por isso, se realmente este valor N fosse os 28 ao quadrado, 28 ao quadrado, que são 784, não é verdade? Aqui obteríamos a raiz de os 28 ao quadrado, que são a raiz de 784 e que, como corta, são os 28, ficaria aberto. Portanto, a raiz de N daria, esta raiz de N, 28, não é? Neste sítio. Mas como é aberto, estava tudo estragado, porque nós queremos incluir os 28 números naturais, portanto, queremos os 28 lá dentro. Não queremos aberto. Logo, a resposta é simples, não é? O número N terá que ser o 785, não é? Porque é natural, tem que ser o menor possível, não pode ser 784, porque senão fica aberto, portanto terá que ser 785. Se repararem lá à máquina, a raiz quadrada de 785 dá 28, qualquer coisa, portanto, perfeitamente plausível, porque engloba então 28 lá dentro. Ok? Portanto, a resposta, qual é o menor número natural? Aqui está a raiz de N, a resposta é N, não é esta, não é? Terá que ser 785, uma vez que a pergunta é para o valor N. Isto é a raiz de N.
Vamos calcular o primeiro quartil de um conjunto de dados composto por 2 alunos com 12 anos, não é? 7 alunos com 13, 20 alunos com 14, e 11 com 15. Não é? Ora bem, antes de calcular o primeiro quartil, há que calcular a mediana, que é o valor central deste conjunto de dados, ordenados por ordem crescente, não é? Se nós verificarmos, o total de alunos, 2 mais 7 mais 20 mais 11, são 40. Como é um número par, não é? Acontece que ao calcular o valor central, que será a mediana, ficarão 20 para cada lado. E, portanto, como 2 e 7 são 9, significa que o centro destes 40, onde caem uns 20 para cada lado, não é? Será exatamente no sítio onde sobram aqui, ora 2, 7, 9, 9 para 20 faltam 11, onde sobram aqui 11 alunos com 14 anos, não é? 2 de 12, 7 de 13 e 11 de 14, para fazer então estes 20 da esquerda. Do lado direito, sobram aqui 9 alunos com 14, 9 com 14, não é? Uma vez que 9 com 11 alunos de 15 fazem então os 20 do lado direito. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no cálculo da mediana eu vou concentrar-me então, mediana também chamada de segundo quartil, que é a mesma coisa, não é? Aqui na média destes dois 14 que aqui ficam no centro. 14 mais 14 sobre 2, que seria desnecessário fazer a média, não é? Sabemos que vai dar 14. Quer dizer que a mediana, o quartil 2, é 14. Ora, não é isso que se pede. Vamos então concentrar-nos no quartil 1. O quartil 1, que é o valor central calculado deste 12 até aquele 14, ou seja, aqui à esquerda da mediana, não é? Uma vez que são 20 alunos que aqui estão deste 12 até aquele 14, 20, a metade dos iniciais 40, não é? O valor central destes 20 vai calhar nos 14. Nos 14 aqui, alguns, porque 2 e 7, 9, não é? Portanto, significa que o centro vai calhar aqui nos 14. Isto que sobram aqui destes 11, 9 por um lado, temos aqui estes 9 e depois estes 2 no meio. Portanto, estes 2 mais 7, que são 9, digamos que eliminam na contagem para o valor central, com estes 9 com 14, e sobram então 9, 9, 18, não é? 19, 20, fazer os 20, e estes 2 com 14 no centro. Portanto, significa então que o primeiro quartil 1, vai ser calculado fazendo a média destes 14 que aqui ficaram no centro, que é obviamente 14 novamente, não é? Seria desnecessário novamente fazer a média. O que quer dizer que a nossa resposta à questão é quartil 1 é 14, que será a opção C. Correto? Se por acaso pedisse para calcular o terceiro quartil, portanto o primeiro quartil é 14, o segundo quartil é a mediana, que também é 14, faríamos o mesmo raciocínio que fizemos aqui à esquerda, mas para a direita. Portanto, significa isto que teríamos que calcular o centro, digamos, destes 20 valores que aqui estão à direita, não é? Portanto, se aqui tem 9 alunos com 14 e aqui tem 11 com 15, não é? O valor central destes 9 com 14 e destes 11 com 15 vai calhar nos 15. E vai calhar nos 15 porque destes 11 sobram então para o lado direito 9 alunos com 15, não é? Ficando aqui no centro 2 com 15. 9, 10, 11, não é? 11 com 15. Estes 9 eliminariam então com estes 9 de 14 e de 15 e ficariam no centro os restantes 2 alunos com 15. Significa que o terceiro quartil, o quartil 3, seria a média destes 15, não é? Que será 15, claro, 15 mais 15 sobre 2, obviamente que é 15. Então, se pedissem quartil 3, a resposta era 15. Na questão número 8, 8.1 em particular, não é?
É-nos questionado, então, qual é a probabilidade de a Beatriz vencer a jogada. Ora, vence aquele que tiver um maior número quando atira realmente o dado, não é? Portanto, se o António, diz no 8.1, obteve o número 5, a Beatriz só consegue ganhar se lhe sair o 6. Ou seja, ela só tem uma hipótese favorável, que é quando lhe sai o 6. Portanto, qual é a probabilidade da Beatriz vencer a jogada? Ela só vence o 6, portanto, só tem uma favorável, uma hipótese favorável, no total, que são 6. O dado tem 6 faces, não é? Portanto, a resposta era apenas um sexto. No 8.2, desta vez o António e a Beatriz lançam novamente os dados. Não sabemos o que é que obtém cada um deles, não é? Qual é a probabilidade do António vencer esta nova jogada? Ora bem, vamos ter que conjugar as hipóteses. Podemos conjugá-las numa tabela ou numa árvore. Vamos conjugá-las, por exemplo, numa tabela. Vemos que aqui é o António, aqui é a Beatriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as hipóteses de cada dado para cada um deles. Ou sai um com 1, que significa que o António tem 1 e a Beatriz também sai 1, ou 1 com 2, etc., ou 1 com 3, ou 1 com 4, ou 1 com 5, ou 1 com 6, não é? Este não é parentes, mas para ser mais rápido, vamos por assim. Ou 2 com 1, ou 2 com 2, ou 2 com 3, ou 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6, 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3. Claro que isto via-se, não é? Sem fazer qualquer esquema, também dá para fazer, não é? Mas é melhor apresentar um esquema de contagem. 5 com 2, 5 com 3, 5 com 4, 5 com 5, 5 com 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 e 6, 6. Ora bem, António, Beatriz. A pergunta é qual é a probabilidade do António vencer a nova jogada. Portanto, o António vence onde? Vamos procurar. Vence aqui, porque ele tem 2 e ela tem 1. Aqui perde sempre, porque ele tem 1, não é? Aqui empata, aqui começa a perder, não interessa. Vence aqui, porque ele tem 3 e ela tem 1. Vence aqui, 3, 2. Aqui volta a empatar, portanto, e aqui começa a perder, não interessa. Aqui vence 4, 1, 4, 2, 4, 3. Empata, perde, não interessa. Aqui vence 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Vence, aqui empata, depois perde. Aqui ganha, vence, não é? 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. E aqui empata. Portanto, quando é que ele vence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casos favoráveis para o António. Há 15 situações em que ele ganha. Num total de 36. 6 vezes 6 na tabela, 36. Correto? Simplificando esta fração por 3, 5, 12 avos. Portanto, a resposta certa era 5, 12 avos. Questão número 9 diz-nos que temos dois números Q e R, de tal maneira que Q é menor do que R, não é? E vamos então escolher a opção verdadeira. Na opção A opção é falsa, não é? Porquê que a opção A é falsa? É falsa porque esta desigualdade, não é? Se multiplicarmos por 2 ganhamos os membros, foi o que aconteceu na opção A, fica 2Q menor, portanto não é invertida a desigualdade, que 2R. A opção A apresenta-nos 2Q maior que 2R. Ou seja, fez uma inversão no sentido da desigualdade. O que está incorreto. Incorreto, uma vez que multiplicamos ambos os membros da desigualdade por um valor positivo, 2. Portanto, não há inversão de desigualdade. Opção B. A opção B apresenta-nos menos 2Q maior que menos 2R. A opção B é verdadeira. Era esta. Porquê? Porque foi feita a multiplicação de ambos os membros da desigualdade pelo valor negativo, menos 2. Não é? Ora, se é negativo, há evidentemente inversão da desigualdade. Portanto, teríamos que fazer aqui Q menor que R, equivalente, multiplicando por menos 2 dos dois lados, menos 2Q inverte o sentido da desigualdade, menos 2R. Portanto, realmente, esta é que era a verdadeira. Vejamos porque é que a C e a D é
falsa. Ora, partindo da desigualdade inicial, se estamos a adicionar 2 a ambos os membros, adicionando 2, não há inversão da desigualdade. Não é? R mais 2. Ora, na questão, ou na hipótese C, o sentido da desigualdade está invertido em relação ao original. Portanto, a hipótese C é falsa. Na hipótese D, a mesma coisa que acontece na hipótese C, foi subtraído 2 em ambos os membros, portanto, Q menos 2. No outro membro, Q ou R, desculpa, menos 2, não é? O sentido da desigualdade apresenta-se na hipótese D invertido, está errado. Não há inversão quando se subtrai, não é? Não há inversão quando se soma, não há inversão quando se subtrai, não há inversão quando se multiplica por um número positivo, há inversão apenas quando se multiplica por um número negativo, ou divide por um número negativo, que não é o caso em nenhuma das opções. Questão número 10 apresenta-nos uma propriedade que nos diz o seguinte. Portanto, 1 ao quadrado igual a 1. É um facto, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, que é 4, não é? É 1 mais 3, também é um facto, mais 3 é 4. 3 ao quadrado é 9, não é? 1 mais 3 mais 5, também é um facto. 4 ao quadrado é igual a 1 mais 3 mais 5 mais 7. 4 ao quadrado é 16. É um facto que também está a dar correto aqui deste lado, 16. 5 ao quadrado é igual a 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Vejamos o que está a acontecer. Do lado direito estão a ser apresentadas as somas dos números ímpares. Não é? 1, primeiro número ímpar, 1, 3, primeiros 2 números ímpares, 1, 3, 5, primeiros 3 números ímpares, 1, 3, 5, 7, primeiros 4 números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, são os primeiros 5 números ímpares. Ora, se na pergunta nos pede qual é a soma dos primeiros 80 números ímpares, etc, 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 aqui 80 números ímpares, é evidente que não vamos fazer este cálculo, andar aqui a somar os primeiros números ímpares, vamos aplicar a regra. 80 ao quadrado. Correto? Porque se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 são os primeiros números ímpares, 5 números ímpares, 5 ao quadrado, 4 números ímpares, 4 ao quadrado, 3 números ímpares, 3 ao quadrado, etc. Portanto, 80 números ímpares, 80 ao quadrado. 80 ao quadrado são 80 vezes 80, que são 6.400. Portanto, a resposta à pergunta era 6.400. Pergunta 11. Ora, a pergunta 11 apresenta-nos um gráfico de uma função afim. É realmente uma função afim por observação do gráfico, uma vez que se trata de uma reta que não passa na origem, não é? Façamos aqui um esboço, portanto, uma reta que não passa na origem, cuja ordenada na origem é menos 1. Ordenada na origem, menos 1. Ok? E que tem o ponto, contém o ponto 1, ou melhor, 5, 1. Na verdade, 5, 1. Ponto de coordenadas 5, 1. Ok. Ora bem, vamos escrever a expressão algébrica desta função. Ora, qualquer função afim, a expressão dela, analítica, é do tipo AX mais B, onde o B é a ordenada na origem e o A é o declive. Ora, o B, sendo ordenada na origem, é menos 1. Ordenada na origem vê-se facilmente pela interseção da reta com o eixo do Y, não é? O eixo das ordenadas. A interseção em termos de valor de Y. Portanto, ordenada na origem aqui B é menos 1. Significa que este valor é conhecido. Então, é AX menos 1. Falta-nos determinar apenas o declive. O A. Ora, o declive pode ser calculado através da expressão da fórmula YB menos YA sobre XB
menos xa, onde o A e o B são dois pontos. Chamemos A, por exemplo, ao ponto 5,1 e B a este ponto, cujas coordenadas são 0, menos 1. 0, menos 1. Vamos então aplicar esta forma. Ora bem, sendo este ponto B igual ao ponto A, y de B é o valor y do ponto B, é menos 1. Menos YA, o valor y do ponto A, 1. Sobre XB, o valor x do ponto B, 0. Menos XA, o valor x do ponto A, 5. Menos 1 dá menos 2, não é? 0 menos 5 é menos 5. Menos com menos é mais. Portanto, isto dá 2 quintos. Quer dizer que o declive A é 2 quintos. Então, resposta à pergunta. A expressão será y igual. No lugar de A, o declive é 2 quintos, não é? 2 quintos x. No lugar de B, menos 1, porque nada é menos 1. Esta é a resposta à questão. Pergunta 12 é uma simplificação de uma expressão com potências, não é? Há que saber as regras de potências. 8 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30 vezes menos 1 elevado a 40, em que o resultado se solicita que seja apresentado na forma de potência de base 2. Vamos inicialmente aplicar as regras de potências e pensamos nisso já a seguir. Ora, aqui temos um expoente, portanto, está a dividir, dá-se o mesmo expoente, dividem-se as bases. 8 dividido por 2, 4. 4 elevado a 30 vezes. Aqui temos uma potência de base negativa e expoente par. Quer dizer que este menos desaparece. Desaparece porque se o expoente é par, não é? O menos é anulado. O resultado de uma potência de base negativa e expoente par é sempre positivo. Por outro lado, 1 elevado a 40, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 40 vezes, é sempre 1. Portanto, a resposta aqui, o resultado desta potência, é apenas 1. Ora, 4 elevado a 30 vezes 1 é 4 elevado a 30. Em termos de simplificação, estaria, mas queremos a resposta com base 2. Ora, se queremos com base 2, aqui tem base 4, vamos transformar o 4 numa base 2. Ora, 4 é 2 ao quadrado, não é? Portanto, o que temos aqui, em vez de 4 substituído por 2 ao quadrado, é 2 ao quadrado elevado a 30. Ou seja, é uma potência de potência. Potência de potência. Como é que se resolve uma potência de potência? Dá-se a mesma base, 2. Multiplicam-se os expoentes. 2 vezes 30 é 60. A resposta será, então, 2 elevado a 60. A pergunta 13 é um problema que se quer que seja traduzido na forma de um sistema, não é? Mas não é pedido para resolver. Não resolve o sistema. É o que diz na questão. Portanto, é apenas para traduzir o problema para um sistema. Vejamos. Relativamente aos trabalhadores de uma empresa, sabe-se que o número de homens é igual a 1/4 do número de mulheres. Portanto, há aqui, apenas pela análise desta primeira frase, duas incógnitas. Uma delas, como chamamos H, não é? Que é o que pede na pergunta, porque mais abaixo diz seja H o número de homens e M o número de mulheres. Portanto, H, como diz a pergunta, é o número de homens, não é? Nossa primeira incógnita. O M é o número de mulheres. Temos então duas incógnitas, como em qualquer sistema de duas incógnitas, não é? De número ano, H e M. Vamos então traduzir a primeira frase que novamente diz, então sabe-se que o número de homens é igual a 1/4 do número de mulheres. Portanto, a primeira equação do sistema será o número de homens igual a 1/4 do número de mulheres. M a dividir por 4. 1/4, uma quarta parte do número de mulheres. A segunda equação do sistema. Vamos ler então a frase seguinte para retirar a informação para escrever essa segunda equação do sistema. Se a empresa contratar mais 2 homens e mais 3 mulheres, bem, paremos aqui um pouco. Então, se contrata mais 2 homens, o número de homens já não é H, já vai ser H mais 2. E se contrata mais 3 mulheres, o número de mulheres já não vai ser M mais 3. Estamos a falar destes valores para o número de homens e o número de mulheres. Portanto,
Se contratar então mais 2 homens e mais 3 mulheres, o número de homens, que é agora H mais 2, não é? Será, ou passará, a ser igual a 1/3 do número de mulheres. Não se esqueçam, o número de mulheres é mais 3 porque há mais 3 mulheres. Portanto, é mais 3 sobre 3, porque é 1/3. 1/3 do número de mulheres. E este será então o sistema que devem apresentar na resposta. É evidente que poderiam, isto não me interessa, apresentar o sistema com este aspecto. 1/4 M, em vez de M sobre 4, como é evidente, ou H mais 2 em baixo. Em vez de escrever desta forma, podemos escrever 1/3 de parênteses M mais 3, que é exatamente o mesmo. Na questão seguinte, vamos então resolver uma equação de segundo grau. Não é? Temos aqui uma equação de segundo grau com parênteses, portanto há que resolver aqui o parênteses, desembaraçar de parênteses, através da propriedade distributiva. X², 3 vezes x, 3x, mais com menos, menos, 3 vezes 2, 6. Igual a x menos 3. Ora, o nosso objetivo é escrever a equação na forma canónica, portanto, teremos que ter aqui do lado direito no segundo membro 0, portanto, fica x² mais 3x, passa o x para a esquerda, troca o sinal, menos x, menos 6, que já cá está, passa o menos 3 para a esquerda, troca o sinal, mais 3, igual a 0. Simplificando os termos semelhantes, que são 3x e menos x, o menos 6 e o 3, fica x² mais 2x, tenho 3, devo 1, fico com 2, menos 6 mais 3 dá menos 3, não é? Devo 6, tenho 3, fico a dever 3. Ora, cá está a forma canónica, isto aqui é a forma canónica, certo? Quem é o A da forma canónica? Portanto, é o coeficiente de x², aqui atrás é 1, não se vê. O B, o coeficiente do termo de grau 1, coeficiente do termo em x, que é 2. Termo independente, termo de grau 0, menos 3, o C é menos 3. Ok? Estamos a falar da A, B e C para aplicar, naturalmente, a fórmula resolvente. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B² menos 4AC sobre 2A. Ok? Fórmula resolvente para as equações de segundo grau. Aplicamos então a fórmula resolvente. X igual simétrico de B, o B2 fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada, B², 2A², menos 4, que é vezes, claro, vezes o A, ou é 1, vezes o C, ou é 1, o C é menos 3, vamos pôr um parênteses, porque é negativo. Tudo sobre 2 vezes o A, não é? Isto é vezes, que é 1, portanto 2 vezes 1, ok? Simplifiquemos isto. X igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2A², 4, multiplicações. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. Tudo isto sobre 2 vezes 1, que é 2. Ora, no interior da raiz quadrada, 4 com 12, 16. Portanto, isto vai dar menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2. O que dá x igual a menos 2, mais ou menos, ora, raiz 16 é 4 sobre 2, não é? Vamos então separar estas duas situações dos sinais. Portanto, fica x igual a menos 2 mais 4 sobre 2, ou x igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Ok? Ora, menos 4, menos 2 com 4 são 2, 2 sobre 2 dá 1. Ou, menos 2 com menos 4 são menos 6, sobre 2, vamos já pôr a resposta, menos 6 sobre 2 é menos 3. Correto? Portanto, o conjunto de solução, as duas soluções, não é, desta equação, são 1, ponto e vírgula, menos 3. Isto está resolvido na equação. Na questão 15, vamos resolver bem a equação.
ora, x menos 1 sobre 6 menor ou igual 5x menos 1 sobre 3. Esta equação não tem parênteses, portanto vamos já à segunda prioridade, que é reduzir ao mesmo denominador. Vamos fazer aqui vezes 2. Okay? X menos 1 sobre 6 na mesma, menor ou igual 2 vezes 5x, 2 vezes 5, 10, 10x, menos 2 vezes 1, 2, sobre 2 vezes 3, 6. Vamos eliminar os denominadores. Copiar, carinho. Ok? Vamos então passar os termos com incógnita para o primeiro membro e os termos sem incógnita para o segundo. Portanto, x troca o sinal ao 10x, menos 10x, menor ou igual que menos 2. Passa o menos 1 para o lado direito, para o segundo membro, troca o sinal, mais 1. Não é? 1 menos 10 tem 1, devo 10, fica a dever 9, menos 9x, menor ou igual. Devo 2 tem 1, fica a dever 1. Atenção que o coeficiente da letra x, do termo em x, é negativo. Portanto, há uma inversão de sentido da desigualdade. Vamos trocar os sinais a ambos os membros e inverter então a desigualdade. 9x, passando para positivo, inverte a desigualdade, passa para positivo. Ok? Vamos então passar agora 9 a dividir. X maior ou igual que 1 nono. Pronto, basta então, se quiserem, que não é obrigatório, fazer a representação geométrica do intervalo, à direita de 1 nono, fechado, por causa do igual. Estamos a falar de todos os números à direita de 1 nono, contando com o nono, portanto, a resposta é um intervalo fechado de 1 nono até mais infinito. E está resolvido. Na questão 16, a figura mostra-nos um quadrado maior, no seu interior um outro quadrado menor, não é? Onde o lado quadrado maior é OB, o lado quadrado menor é OA. A medida de OA é representada pela letra A minúscula e este bocadinho que não é nenhum lado quadrado pela letra B minúscula. Queremos saber ou escrever uma expressão para a área do quadrado do lado OB. OB é o lado quadrado maior, logo estamos a falar da área do quadrado maior. Queremos calcular ou escrever uma expressão para a área do quadrado maior. Ora bem, será então lado vezes lado, não é? Área do quadrado. Ora, se o lado do quadrado maior é OB, é A mais B. A mais B é o lado do quadrado maior. Portanto, é A mais B vezes A mais B. Ok? Podemos resolver isto fazendo A mais B ao quadrado e aí aplicamos o caso notável. Relembremos, A mais B ao quadrado, caso notável, quadrado binómio é igual ao quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro do segundo mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Portanto, aplicando o caso notável aqui, com as nossas letras A e B minúsculas, A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Portanto, a resposta correta era a opção A. Poderíamos, no entanto, em vez de irmos por aqui, ter aplicado aqui a propriedade distributiva, não é? E então faríamos A vezes A ao quadrado mais A vezes B, AB, mais B vezes A, que é BA ou AB, tanto faz, mais B vezes B, que é B ao quadrado. Não é? AB mais AB são 2AB, portanto fica A quadrado mais 2AB mais B quadrado, que dá exatamente a mesma coisa, não é? A questão 17 apresenta-nos uma figura que é composta
por um triângulo, não é? Fala-nos então nas semi-retas MO e NO, sendo que refere que são as bissetrizes, portanto, MO e NO, são as bissetrizes dos ângulos LMN e LNM, respectivamente. Ok. Não é? Aqui L. Depois temos aqui representado o raio da circunferência, também é referido na questão, ser a circunferência inscrita no triângulo. No interior do triângulo e tangente aos três lados deste triângulo. Ora bem, sabe-se que MN é tangente à circunferência do ponto P. MN é tangente do ponto P. Ora, por uma propriedade da geometria, nós sabemos que a tangente forma, com o raio, no ponto de tangência, um ângulo de 90 graus. Ok? Na 17.1, refere-nos que o ângulo OMN, que é este, não é? É de 15 graus. E queremos saber a amplitude do arco QP, sendo que o ponto Q está aqui. Portanto, estamos a falar deste arco. QP, ok? QP. Ora, um arco está relacionado com o seu ângulo, seja ao centro ou inscrito, não é? Que neste caso é ângulo ao centro, porque este ângulo ao centro, ângulo QOP ao centro, não é? É o ângulo ao centro correspondente ao arco QP, na circunferência. Logo, um ângulo ao centro tem a mesma amplitude do seu arco correspondente. Portanto, basta determinar este ângulo. E este ângulo aqui, que é o ângulo MOP, aqui ao centro. Será igual então ao arco QP. Vamos escrever isso. MOP, a amplitude do ângulo MOP, é igual à amplitude do arco correspondente, que é QP. Portanto, para chegar a QP, eu vou chegar primeiro ao ângulo MOP. O ângulo MOP é este, está então neste triângulo. Se aqui é 90 graus, se aqui é 15, aqui é o que falta para fazer os 180 graus da soma dos ângulos internos no triângulo. Logo, o ângulo em questão, que é igual ao arco pedido, não é? Será então os 180 graus, menos os 90, menos os 15, o que dá 75 graus. Correto? Portanto, a resposta correta é QP, arco QP, é igual a 75 graus. Na questão 17.2, é-nos fornecida a medida do lado OP, ou do segmento OP, lado do triângulo, que vamos já ver, não é? Também do segmento PN, portanto, OP é raiz 3, PN é 3, que são efetivamente lados de um triângulo que é retângulo. Depois, como vimos há pouco, aqui do outro lado, não é? Tínhamos um ângulo reto. Portanto, aqui é 90 graus. Temos um triângulo então retângulo. Se temos dois catetos, queremos saber a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, não é? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Equivalente. Hipotenusa ao quadrado, que é o que estamos à procura, cateto 1, por exemplo, 3 ao quadrado, mais o outro cateto, 2, 3 ao quadrado. Fica então, hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais quadrado anula a raiz, portanto, é 3. Hipotenusa ao quadrado vai ser então igual a 12, não, mais 3, 12. Quadrado. Vamos retirar o quadrado fazendo a operação inversa, que é a raiz de 12. Correto? Portanto, a resposta poderia ser raiz de 12, ou, para quem quisesse simplificar esta raiz, decompunha em fatores primos de 12. 12 a dividir por 2, 6, a dividir por 2, 3, a dividir por 3, 1. Quer dizer que a raiz de 12 é igual a 2. A raiz de 2 ao quadrado, não é? Vezes 3. Este quadrado não é raiz, quer dizer que este 2 fica fora da raiz, 2.
e o 3 no interior do X. Portanto, na resposta, poderíamos efetivamente dizer que a medida de ON é raiz de 12 ou 2 raiz de 3. Qualquer destas duas hipóteses estaria correta. Por fim, a questão 17.3. Na questão 17.3, pedem-nos para dizer como se designa o ponto O relativamente ao triângulo. Ora, o ponto O, por análise da figura, é o ponto de encontro das três bissetrizes dos três ângulos internos do triângulo. Sabemos por definição que se chama então incentro, que é a opção C. Incentro, certo? Ponto de encontro das três bissetrizes de um triângulo, dos ângulos internos do triângulo. Façamos então uma breve revisão sobre os conceitos nas alíneas restantes. Na opção A, falam-nos do baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas no triângulo. O que é uma mediana? É o segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Ora, o ponto médio deste lado, sonhamos que é este ponto médio, no meio, isto é uma mediana. Sonhamos que este ponto é o ponto médio deste lado, esta é outra mediana. Sonhamos que este ponto é o ponto médio deste lado, esta é a terceira mediana. As três medianas encontram-se num ponto. Tem um ponto em comum, que é o chamado baricentro. Não é isto que acontece na nossa figura. Na opção B, falam-nos de circuncentro. Ora, o circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes dos lados de um triângulo. Portanto, a mediatriz é o conjunto de pontos que está equidistante dos extremos do segmento. Suponhamos que estamos a falar deste segmento. A mediatriz terá que passar aqui no ponto médio. Forma sempre um ângulo reto, com o segmento em causa. É o conjunto de pontos que estão à mesma distância dos extremos do segmento. Se desenhássemos as três mediatrizes, claro que teria que ser com compasso, não é? Isto é apenas um esboço. Teríamos aqui então outra mediatriz a passar no ponto médio, a formar aqui um ângulo reto, conjunto de pontos que estão à mesma distância destes dois extremos, e a terceira mediatriz passaria então aqui no ponto médio do terceiro lado, a formar aqui um ângulo reto, não é? E cujos pontos, não é? Conjuntos de pontos equidistantes destes dois extremos. As três mediatrizes encontram-se num ponto, têm um ponto em comum, que é o chamado circuncentro. Também não é o que acontece na nossa figura. Na opção D, falam-nos do ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das três alturas do triângulo, traçadas a partir de cada vértice em relação ao lado oposto. Ora, desenhamos aqui a altura, não é? Traçada a partir deste vértice em relação ao lado oposto. Se fizermos o mesmo para este vértice, não é? Traçamos então a altura em relação ao lado oposto, um ângulo reto, as duas alturas encontram-se no ponto. A terceira altura, traçada a partir do terceiro vértice em relação ao terceiro lado do triângulo. Formar ali um ângulo reto, vai encontrar-se exatamente no mesmo ponto comum das alturas anteriores. Este ponto é chamado o ortocentro. Portanto, também não é o que acontece na nossa figura. Portanto, a resposta correta seria então incentro.